Olá, sétimo ano, tudo bom? Pessoal, essa videoaula aqui, ela vai ser orientada principalmente para a avaliação de vocês para a prova, tá ok? Eu só quero mostrar para vocês, nesse momento, a distribuição das notas que eu fiz, tá? Durante essa unidade conturbada devido à quarentena, tá ok? Então, olha só como vai ficar aqui as notas de vocês, preste bem atenção. Tá aqui, ó. Sétimo ano, unidade 1. Teste 1, vale 3 pontos. Eu já entreguei esse teste para vocês, tá? A gente ainda estava em aula. Vocês fizeram esse teste, eu entreguei também. O teste 2 vocês fizeram, porém não deu tempo de entregar em sala, a gente entrou em quarentena. Vale 4 pontos, eu já tenho essa nota. O glossário também, vocês me enviaram por vídeo, 90% dos alunos me enviaram, outros 10% não enviaram, vão ficar sem nota. Tá? Esse glossário aí é aquele glossário que tem as palavras lá justamente sobre a unidade 4 do livro de vocês. Capitalismo, socialismo, economia de mercado, lucro, que vocês fizeram a pesquisa, tá bom? E houve também uma outra pesquisa valendo um ponto, aquela lá que fala sobre reserva ecológica, reserva biológica, né, que tem as unidades de conservação. Então, vocês pesquisaram se existia na Bahia, por exemplo, um refúgio da vida silvestre, né? Na Bahia existe onde, né? Quando foi criado e qual é o município no caso? Área de proteção ambiental. Então, a maioria de vocês me mandaram e eu já dei a nota, tá ok? Lembrando então que a nossa prova vai cair em unidade 3 e unidade 4, certo? A gente já tem 2 vídeos aí sobre a unidade 3, as reservas, né? Ecológicas, biológicas, e eu estou gravando esse vídeo aqui sobre capitalismo e socialismo depois para vocês estudarem para a prova. Então, unidade 4 e unidade 3, tá beleza? Então, bom, então, pessoal, nós vamos falar aqui sobre essa unidade 4, que é falando um pouco de capitalismo, tá certo? Então, olha só, preste bem atenção, por quê? Porque a gente vai colocar as características do capitalismo, tá? Aí, olha só o que tem na prova, no livro de vocês aí, a página 419, tá? 419 no livro de vocês. Olha o que eu sublinhei aí, como eu sempre faço com vocês lá em sala. Prestem atenção. Professor, o que é capitalismo? Bom, capitalismo, pessoal, é um sistema que nós, né, vivemos, um sistema econômico, um sistema social, né, que nós e a maioria dos países adotam. Então, por exemplo, se um país ele tem propriedades, se ele tem indústrias, mercados, lojas, escolas particulares, se alguém é dono de algum desses estabelecimentos, né, e não todos do governo, no caso, o governo tem alguns, e as pessoas também podem ser donos de hospitais, de clínicas, de escolas. Isso é, por exemplo, o capitalismo, tá? Uma outra coisa, a partir do momento que tem alguém particular, empresário, lucrando, ele tem um comércio e é para lucrar, isso é uma característica do capitalismo, tá? A partir do momento que sua cidade, na sua rua, por exemplo, tem 2 lojas de material de construção, então isso quer dizer que aquelas 2 lojas, elas estão uma economia de mercado e por isso elas são concorrentes, né? Então quem tiver o melhor preço, os melhores produtos, né? Quem consegue atrair o consumidor de uma forma mais proveitosa, digamos assim, significa que isso é concorrência. Então, isso é capitalismo, tá? Então, assim, professor, hoje existe um país que não adota isso, né? Eu posso dizer que hoje em dia praticamente todos os países do mundo, né, adotam o capitalismo, certo? E tirando o capitalismo, qual seria uma outra forma? O socialismo, que já existiu em muitos países e hoje em dia praticamente, né, se extinguiu, tá certo? Então tem alguns países que mescla o socialismo com o capitalismo e nós vamos estudar isso aí depois. Então assim, a gente tem, por exemplo, Cuba, China, que é uma mistura, economia mista,
né? A gente tem a Coreia do Norte, tá? Que pode adotar um outro sistema misturado, né, com o capitalismo, entre o socialismo e o capitalismo, tá certo? Então isso é capitalismo. E o capitalismo nem sempre existiu. O capitalismo tem mais ou menos aí uns 500 e poucos anos, tá? Claro, lá na Idade Média, por exemplo, no feudalismo, não existia capitalismo. O capitalismo surgiu a partir do momento que o homem busca acumular riqueza, que o homem busca a lucrar. E nem sempre isso existiu. Nem sempre isso existiu. Né? O homem já passou por fase de escambo, ou seja, trocar um tipo de alimento por um outro tipo que ele faltava. Tá? Então, o capitalismo surgiu no século, mais ou menos, a partir do século XVI, 1500 e alguma coisa. Tá certo? E o que eu mais quero que vocês entendam é justamente as características do capitalismo. Propriedade privada é uma das principais características do capitalismo. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia ser dono de uma escola, logo eu sou professor, contratar os professores, pagar esses professores, né? Então, assim, em locais que não é capitalismo, lá onde pode existir o socialismo, toda a escola pertence ao governo. Aí é socialismo, entendeu? É pertencente ao governo, não tem patrão. O patrão é o governo. Mas no Brasil, por exemplo, e na maior parte dos países, né, existe propriedade privada. Você tendo dinheiro, você pode ser dono do supermercado, de uma indústria, de uma clínica, de um hospital, de uma farmácia, né, isso, de uma loja de sapato. Isso é propriedade privada, tá? E o que é que você quer, então, quando você tem uma loja de confecção, por exemplo, de roupas? Quando você pega e compra uma determinada camisa por R$30, você não vai vender por 30 ou por 25. Claro, você vai vender por mais. Por quê? Porque sua intenção é o lucro. Talvez a principal característica do capitalismo é o lucro. Isso é uma característica do capitalismo. Eugênio, quer dizer que no socialismo o povo não tem lucro? Não tem o lucro para uma pessoa específica. O lucro, se existir, é para o governo, e o governo tentar reverter isso em qualidade para a população, né? Então, no socialismo, por exemplo, não tem supermercados. O supermercado pertence ao governo. Claro, tem pessoas trabalhando que ganham seu salário. Então, esse supermercado no socialismo vai ter um certo lucro, mas esse lucro não é para uma pessoa. É para ser revertido em benefício da população, tá? Então, lucro. Economia de mercado. O que é economia de mercado? Se você tem uma loja de confecção, na esquina tem uma outra, né? Tem uma outra que é a sua concorrente. Então isso é economia de mercado. É a concorrência. No capitalismo existe a livre concorrência. Quem quiser colocar, né, uma loja de sapato e ali pode existir mais 30, né, 20, 30 lojas de sapato, isso é possível existir, tá? Então isso é livre concorrência. Quem tiver o melhor preço dos melhores produtos vai lucrar, vai ganhar, tá certo? E uma outra coisa também característica do capitalismo, lei da oferta e da procura. A gente vive de quê? De produtos que são colocados no mercado, na sociedade, para ser consumidos, para ser vendido. E uma coisa interessante é que o livro de vocês, inclusive, não está legal, quanto mais existe um produto para ser vendido, ele vai ter o preço mais baixo. Se faltar o produto, se tiver menos produto, o preço vai ficar lá em cima. O que é que está acontecendo e o que aconteceu mais ainda há umas 2, 3 semanas atrás com o álcool em gel? Como a procura foi tão grande, o álcool em gel faltou nas prateleiras dos supermercados. Então, o que foi que aconteceu? O valor do álcool em gel subiu, né? O álcool em gel que era ali de R$3,50, R$4, foi para 10, 12, 15 reais, né? Então, isso aqui é o quê? Lei da oferta e da procura. O livro de vocês, inclusive, está errado. Quanto maior a oferta, maior o preço. Não. Quanto mais tem produtos, menor é o preço. É o contrário, tá bom? O livro de vocês está um pouquinho errado aí. E para terminar aqui essa parte, uma das características principais também é que no capitalismo, infelizmente, existe uma desigualdade, porque aquele que é dono, que é empresário, né, que é dono dos meios de produção, tende a ficar mais rico, acumular mais riqueza, explorar, né, explorar aí o trabalhador.
Então, a gente tem no capitalismo uma divisão de classe. E são duas classes principais. O proletariado, que é o trabalhador, que recebe salário, e o patrão. Tá? Então, é a divisão de classe. Beleza, então? Eu vou encerrar essa aula, pessoal. E vou iniciar uma outra, para ficar melhor para vocês, sobre as fases do capitalismo. Tá bom, então? Até a próxima aula, isso falando das fases do capitalismo. Tchau, tchau.